estudantes do sexto ano, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora. Para iniciarmos a aula, vou pedir que você separe os materiais já de costume. Uma folha branca ou um caderno, lápis, borracha, caneta e, se possível, um dicionário. Em seguida, anote o número da nossa aula e o nome da nossa disciplina. Tudo anotado? Então vamos começar relembrando o que estudamos na aula anterior. Quem acompanhou a aula anterior deve se lembrar que nós estudamos, analisamos, uma notícia que falava sobre a campanha educativa sobre pipas, que seria lançada nas redes sociais. Estudamos que, como um texto narrativo, como uma característica, as notícias trazem ali alguns elementos, como onde, quem, o que, como, porquê e quando. Se lembrarem também, daquele primeiro parágrafo da notícia que se chama o lead, que foi o que nós estudamos. E analisamos também o uso de letra maiúscula, quando devemos usar a letra maiúscula em início de frases, ou em nomes substantivos próprios, Bom, e na aula de hoje, o que é que nós vamos estudar? Bom, na aula de hoje, nós vamos aí mudar um pouquinho o gênero textual. Nós vamos trabalhar com um conto, mais especificamente um mini conto. E eu trouxe aqui para vocês relembrarem, as características desse gênero textual. Vocês estudaram há algumas aulas com a professora Pamela as características desse gênero. Então, eu vou dar um tempinho para que você leia as características e tente associar, tente relembrar quais são essas características. Então, no quadro, um quebra-cabeças, para que você faça a relação, ligue as informações e descubra então as características do mini conto. Eu vou dar um tempo para que você realize e nós já voltamos conferir.
Voltamos e vamos então conferir quais são aí as características que você conseguiu montar e descobrir desse gênero textual, o miniconto. Então acompanhe lá com a professora a correção, né? Então, um miniconto é um conto pequeno. É a habilidade de contar uma história em poucas palavras. É também um gênero textual que pode divertir, emocionar, levar à reflexão. Enfim, né? É uma narrativa literária produzida a partir de um número reduzido de caracteres, obedecendo critérios previamente estabelecidos ou uma palavra sugerida. Então, o miniconto é uma forma criativa de escrever. Então, você vai ter aqui todos os elementos da narrativa, uma estrutura da narrativa, né? Tempo, espaço, personagens, né? Você vai ter um enredo, só que de uma forma sintética, né? Você vai ter tudo isso de forma reduzida. Então, o miniconto você vai dizer muito, contar muito em poucas palavras. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje no conto que nós vamos ler, que se chama Continho. Então acompanhe a leitura com a professora. Era uma vez um menino triste, magro, pequeno e barrigudinho do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai não. Nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como você se chama? Eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Esse é um conto de um autor chamado Paulo Mendes de Campos. E então, o que é que você achou dessa conversa rápida do vigário com o menino? Só para esclarecer, não sei se você sabe, mas vigário também é chamado de padre. Algumas pessoas falam vigário, outras pessoas falam padre, certo? E quando tem aqui a referência à soalheira danada do meio-dia, né? É aquele sol forte, né? Danado porque estava muito forte o sol do meio-dia. Tudo bem? Bom, quero começar então perguntando o que é que você pensou, o que é que você sentiu sobre essa conversa do menino com o vigário. Você achou que foi respeitosa? Você achou uma conversa divertida? Bom, eu vou deixar aí um tempo, vou deixar o conto na tela para que você faça uma releitura com calma e então você pense e escreva aí no seu caderno, né? Qual é a sua opinião, né, sobre a conversa do menino com o vigário, certo? Se você considerou respeitosa ou não, ou se você achou uma conversa normal, apenas divertida. Quero que você faça o registro e nós já voltamos.
deu tempo para que você escrevesse? Bom, eu não trouxe aqui uma sugestão de resposta, porque essa é uma resposta de cunho muito pessoal, certo? Às vezes o que uma pessoa considerou, a outra vai ter uma opinião completamente diferente. Tudo bem? Bom, mas eu quero que você perceba comigo agora, relembrando a história, sobre o traço de humor, né? Embora alguns podem ter pensado, considerado que o menino foi até um pouco desrespeitoso, né? Tem um certo humor, tem uma certa graça nesse conto, nessas falas. Então eu quero agora que você releia alguns dos trechos do conto, certo? E que você identifique então onde, em qual das falas há traço de humor, certo? Um tempo para que você realize e nós já voltamos para conferir. Vamos então fazer a correção? Bom, relembrando então o que devíamos fazer, como devíamos, refletir aí. A pergunta foi: há traço de humor no trecho? Alternativa A: era uma vez um menino triste, magro? Não, essa é uma situação inicial que está contando como era esse menino. Alternativa B: ele estava sentado na poeira do caminho. Ainda um relato de como o menino estava. Agora, na alternativa C, quando o menino diz, ela não vai não, nós é que vamos nela, aí sim há o humor, aí sim há a graça na fala do menino, certo? Bom, eu tô dizendo aqui que há humor, né? A gente acaba dando um pouquinho de risada quando a gente lê esse trecho da conversa. Mas sobre essa conversa, sobre essa resposta que o menino deu para o vigário, eu quero que você pense, nós podemos até achar graça, mas nós podemos dizer, que nessa conversa, nessa resposta que o menino deu para o vigário, como é que ele foi? A atitude do menino foi como? Então, vou deixar no quadro, vou deixar na tela para que você analise, identifique a resposta correta e nós já voltamos para corrigir.
Vamos corrigir então? Então a gente pode dizer que essa atitude do menino foi uma atitude, né, que o menino foi debochado. Vejam, lá no início do texto, aqui no início do texto, né, diz que o menino era triste, né? Mas a atitude que ele teve com o padre foi uma atitude de deboche. Então ele foi debochado com o vigário. Tudo bem? Bom, ainda pensando nessas respostas meio atravessadas do menino, certo? Quero que você pense, quando o menino disse assim, ela não vai não, nós é que vamos nela. O que é que ele está dizendo aí? Então vou pedir para que você explique com as suas palavras. Quando ele diz, ela não vai não, nós é que vamos nela. Qual é o significado dessa fala? Vou dar um tempo para que você responda e nós já voltamos para corrigir. Vamos ver então qual é o significado dessa frase? Ela não vai não, nós é que vamos por ela. Como é que a gente explica essa fala do menino? Bom, o menino quis dizer que a estrada não sai do lugar, nós é que andamos por ela, andamos pela estrada. Tudo bem? Vamos continuar analisando, né, a forma como esse texto foi escrito. Vocês estão percebendo que sempre há uma intenção de escrita, tudo bem? Bom, a próxima questão agora, ainda sobre essa fala do menino, eu vou pedir para que você indique a quem se referem os pronomes destacados no trecho. Então, quando o menino diz, ela não vai não, quem é esse ela que ele está falando? E aí ele continua, nós é que vamos nela. A quem ele está se referindo quando ele diz nós? E a quem ele está se referindo quando ele diz nela? Então, nela, quem? Um tempo para que você realize aí no seu caderno, faça as respostas e nós já voltamos para corrigir.
Vamos ver então, vamos corrigir, vamos ver a quem se referem essas palavras destacadas, a quem ou a que. Bom, acompanhe então com a professora. Quando o menino diz ela não vai não, ele está se referindo à estrada. Quando ele diz nós é que vamos, nós quem? Ele está dizendo eu, o padre, né? O padre e o menino, nós, seres humanos, e é que vamos na estrada, pela estrada, nela. Então a resposta fica ela, a estrada, nós, no caso o vigário e o menino, ou os seres em geral, e nela ele está se referindo novamente à palavra estrada. Então, essa é uma estratégia que você também pode usar ao escrever os seus textos. Você pode usar pronomes para substituir alguns nomes e não ficar se repetindo. Tudo bem? Bom, vamos adiante e vamos pensar um pouco agora, nas próximas questões, no uso da pontuação. A pontuação também é muito importante para expressar o que desejamos nos textos. Então, vamos pensar aqui, acompanhe com a professora então, na questão 6, quando o menino diz, ela não vai não, nós é que vamos nela. Repare que os dois pontos, né, estão destacados, estão na cor vermelha, maiores, né? Os dois pontos, eles foram usados ali para introduzir o quê? Alternativa A, uma citação. Alternativa B, uma opinião do narrador. Ou alternativa C, um esclarecimento, uma explicação. Então, eu estou te perguntando, isso tudo que está escrito depois dos dois pontos, isso é uma citação, uma opinião do narrador ou um esclarecimento do que ele está dizendo antes? E na questão 7, vamos pensar sobre o uso da pontuação. Então, eu estou pedindo para que você explique, né, o uso do sinal de pontuação no final da frase. Como você se chama? Então, estou pedindo para que você responda aí. Por que foi usado esse ponto no final dessa frase? Quando é que nós usamos o ponto de interrogação? Na questão 7. Tudo bem? Um tempo para que você realize e nós já voltamos corrigir.
vamos corrigir, então vamos pensar sobre o uso dos dois pontos e também sobre o uso do ponto de interrogação. Então, na questão 6, quando o menino diz, ela não vai não, e aí ele usa dois pontos e explica, nós é que vamos nela. Então, esses dois pontos, eles estão sendo usados para introduzir uma explicação. Quando ele diz assim, nós é que vamos nela, ele está explicando antes o que ele quis dizer com ela não vai não. A estrada não vai a lugar nenhum, nós é que andamos por ela. Então, nesse caso, os dois pontos, eles estão introduzindo um esclarecimento, uma explicação. E na questão 7, explique o uso do sinal de pontuação utilizado no final da frase. Então, você tem uma frase, como você se chama? E aí, você tem um ponto de interrogação. Por que é que foi usado esse ponto de interrogação? Bom, você deve se lembrar aí do que você estudou até nos anos anteriores. Sempre que nós escrevemos uma pergunta, ao final dessa pergunta, nós devemos colocar o ponto de interrogação. Então, a resposta é porque o ponto de interrogação deve ser usado ao final das frases interrogativas, ou seja, ao final das perguntas. Tudo bem? Tudo certo? Relembradas essas questões sobre pontuação, vamos seguir com as próximas questões. Agora, vamos pensar na maneira de falar nesse contexto do conto. Qual o significado da expressão engraçadinho de uma figa? Então, quero que você pense aqui. Quando o padre falou para o menino, engraçadinho de uma figa, ele estava querendo dizer que realmente o menino foi engraçadinho com ele, foi divertido? Repare também no uso do ponto de exclamação no final dessa frase. Ele está servindo para quê? Essa é a questão que eu trago para você no número 9. Quando o padre diz, engraçadinho de uma figa, o ponto de exclamação está reforçando qual o sentimento do vigário em relação à conversa com o menino. Então, vou dar um tempo aí para que você faça a leitura com calma, responda aí no seu caderno e nós já voltamos.
Vamos corrigir então? Então eu espero que você tenha percebido, né, que foi uma maneira de falar, na verdade foi uma ironia, né? Nós usamos a ironia quando nós usamos uma expressão ou uma palavra, mas nós queremos que a pessoa entenda com um sentido contrário. Então, quando o padre diz para o menino, engraçadinho de uma figa, o que é que ele está querendo demonstrar, né? Ele está querendo dizer que o menino é sem graça, que o vigário não viu graça nenhuma na atitude do menino. E, já na questão 9, né, sobre o uso do ponto de exclamação ao final da fala do padre, engraçadinho de uma figa, esse ponto foi usado para demonstrar o quê? Para reforçar o quê? O sentimento de raiva, né? O vigário não gostou da atitude do menino. Tudo bem? Vamos continuar pensando então em como esse texto foi escrito? Agora, então, nessa próxima questão, eu quero que você identifique aí nas alternativas em qual delas há um chamamento. Em qual delas a pessoa que está falando, ela chama a outra pessoa. Ela demonstra que ela está se referindo, que ela está falando com outra pessoa. Quero que você, então, faça a leitura das alternativas, certo? Analise com calma e assinale a frase em que o padre está chamando o menino. Um tempo para que você realize e nós já voltamos para conferir. Vamos ver então em qual dessas frases há um chamamento, em qual dessas frases é o vigário falando e ele está chamando alguém nessa fala dele. Vamos ver então, né? Vamos começar agora, vamos fazer uma troca e vamos começar de baixo para cima. Vamos começar da letra C. Era uma vez um menino triste, magro, pequeno e barrigudinho, do sertão de Pernambuco. Aqui você pode perceber que não tem ninguém chamando ninguém. É o narrador contando sobre quem é esse personagem. Subindo, vamos para a letra B. Eu não me chamo não. Os outros é que me chamam de Zé. Nessa alternativa nós temos a fala do menino. Mas vejam, o menino ele está falando que ele não se chama, ele não chama a ele mesmo de Zé. Quando ele está se referindo a ele. É que os outros que quando vão chamá-lo, o chamam de Zé. E na alternativa A, você já deve ter percebido que essa é a alternativa correta, você tem o vigário falando. E o vigário diz, você aí, menino, para onde vai essa estrada? Então, o que eu quero que você repare? Que quando o vigário fala, você aí, menino, ele está chamando a atenção do menino. Ele está mostrando para o menino que é com ele que ele está falando, né? Então, o vigário, ele chama, você aí, menino. Bom, sempre que nós usamos
esse recurso que nós vamos escrever e aí nós mostramos para a pessoa que nós estamos falando com essa pessoa, no caso aqui, você aí, menino, ou quando a sua professora está falando com vocês na sala de aula, por exemplo, e diz assim: estudantes, olhem para mim. Ela está mostrando para os estudantes que ela está falando com eles, então ela está chamando. Esse aspecto, né, tem um nome e a gente chama de vocativo. Então observem, por exemplo, aqui no quadro, né? Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Então, no caso aqui, o vocativo, a palavra que expressa o chamamento, é a palavra menino. E o vocativo é usado sempre para chamar pelo nome, apelido ou característica o ser com quem se fala. Vem sempre separado por vírgula. Pode estar no começo, no meio ou no fim da frase. Então veja, o que é muito importante lembrar, que sempre que você está escrevendo e que você chama alguém na sua escrita ao escrever, que você mostra para alguém que você está chamando essa pessoa, você tem que isolar, você tem que separar essa palavra, esse vocativo, entre vírgulas. Então, por exemplo, você vai deixar um bilhete para sua mãe, solicitando alguma coisa ou avisando alguma coisa. Você vai escrever: mãe, vírgula, volto mais tarde hoje. Um exemplo de como você tem que isolar o vocativo com vírgulas. Tudo bem? Então aqui temos o vocativo menino e vamos continuar pensando sobre isso. Eu trouxe para vocês um desafio. Vejam, leiam com atenção a questão 11. Como podemos inserir um vocativo, ou seja, uma palavra que mostre que o menino está chamando o vigário na frase abaixo? Então você tem a fala do menino: eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. O que é que eu quero que você consiga fazer nessa atividade de desafio? Eu quero que você procure colocar ou no começo, ou no meio, ou no final dessa frase um vocativo que mostre que o menino está falando com o padre, com o vigário, que ele está se dirigindo ao padre. Eu vou dar um tempo aí para que você procure pensar com bastante atenção, procure refletir, faça as respostas possíveis no seu caderno e nós já voltamos para corrigir.
voltamos. Então, vamos pensar juntos, vamos ver aí as possibilidades de respostas? Bom, eu sugeri aqui que você colocasse o vocativo vigário ou seu vigário, né? Então, que ao fazer a fala, o menino demonstrasse, ele chamasse o vigário. Como é por escrito, certo? Então eu tenho que lembrar que se eu colocar no começo, eu tenho que fazer letra maiúscula e tenho que colocar uma vírgula. Se for no meio, eu tenho que colocar entre duas vírgulas e no final também. Então trouxe aqui para vocês uma sugestão de resposta. Então vejam só. O menino poderia dizer da seguinte maneira: eu não me chamo não, seu vigário. Os outros é que me chamam de Zé. Ou aqui no caso, o vocativo está no meio da frase. A segunda sugestão, seu vigário, está no final da frase, então tem só uma vírgula antes. E aí ficaria assim: eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé, seu vigário. E a alternativa, a última alternativa, a professora colocou o chamamento, né, seu vigário, no começo da frase. E fica assim: seu vigário, eu não me chamo não, os outros é que me chamam de Zé. Então, o que eu quero que você tenha percebido, né? Que quando você vai escrever, né, e demonstrar que você está chamando alguém, que você está falando com uma pessoa em específico na sua conversa, na sua fala, né? Só que ao escrever, então você tem que isolar com vírgulas, certo? Bom, eu espero então que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha aproveitado o que nós estudamos. Cuidem-se e até mais!